Jesus. Profecias cumpridas. Provam sua existência eterna. Hoje, vamos ver um paralelo impressionante entre profecias escritas séculos antes de Cristo e as probabilidades matemáticas de seu cumprimento. Prepare o coração. O que você vai ouvir não é apenas história, é evidência da eternidade de Jesus. A fé cristã não é um sentimento cego. Ela repousa sobre uma base sólida. Mais de 300 profecias detalhadas sobre o Messias foram escritas séculos antes de Jesus nascer. Todas elas, sem exceção, se cumpriram com precisão absoluta na vida de um único homem, Jesus de Nazaré. Uma convergência tão perfeita que é simplesmente impossível ser coincidência. Imagine prever com exatidão onde e como alguém vai nascer 700 anos antes do fato. Isaías anunciou o nascimento de uma virgem. Miqueias apontou exatamente a pequena cidade de Belém. Os profetas disseram que o Messias seria descendente da linhagem do rei Davi. 3 detalhes tão específicos que ninguém poderia manipular ou inventar depois dos acontecimentos, e tudo se cumpriu em Jesus. Os profetas não pararam no nascimento. Zacarias viu o rei entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Anunciou a traição por exatamente 30 moedas de prata. O Salmo 22, escrito 1000 anos antes da crucificação ser inventada, descreve as mãos e os pés traspassados. Isaías falou do silêncio total diante dos acusadores e do corpo que não veria corrupção. Cada detalhe da paixão e morte de Jesus foi escrito com séculos de antecedência e se cumpriu ao pé da letra. O professor Peter Stoner, matemático reconhecido, calculou a probabilidade de uma única pessoa cumprir por acaso apenas 8 dessas profecias. O resultado? Uma chance em 100 mil bilhões de bilhões. Um seguido de 17 zeros. Para você entender, seria como cobrir todo o estado do Texas com moedas até 60 centímetros de altura, marcar uma única moeda, misturar tudo e achar exatamente aquela na primeira tentativa, de olhos vendados. Quando Stoner ampliou para 48 profecias, o número ficou maior que a quantidade de elétrons no universo conhecido. Matemáticos são unânimes. Probabilidades acima de 1 em 10 elevado a 50 são consideradas impossibilidades práticas. A matemática grita que isso não foi sorte. Não precisamos depender apenas da Bíblia. Historiadores não cristãos, alguns até hostis ao cristianismo, confirmam a existência de Jesus. Flávio Joséfo, judeu e conselheiro dos imperadores romanos, escreveu que naqueles dias viveu Jesus, um homem sábio, condenado por Pilatos à cruz. O romano Tácito relata que Cristo foi executado sob Pôncio Pilatos no governo de Tibério. Plínio, o jovem, conta que os cristãos adoravam Cristo como Deus. O mais impressionante: nenhum escritor judeu ou romano da época negou que Jesus tenha existido. Eles atacavam a fé, mas nunca a historicidade da pessoa. A maior prova, porém, é o túmulo vazio. Todos os 4 evangelhos afirmam que mulheres foram as primeiras testemunhas. Um detalhe que ninguém inventaria na época, porque o testemunho feminino não tinha valor legal. Os inimigos de Jesus nunca conseguiram apresentar o corpo. Em vez disso, pagaram soldados para dizer que os discípulos roubaram o corpo enquanto eles dormiam. Uma história absurda, pois como poderiam saber o que aconteceu se estavam dormindo? Jesus apareceu vivo a mais de 500 pessoas em ocasiões diferentes. O túmulo ficou vazio para sempre. Antes da ressurreição, os discípulos fugiam apavorados. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois da ressurreição, os mesmos homens se tornaram pregadores destemidos, enfrentando prisão, tortura e morte. 10 dos 12 apóstolos foram martirizados. Ninguém morre voluntariamente por uma mentira que sabe ser falsa. Eles viram Jesus vivo, tocaram nele, comeram com ele. Essa transformação só tem uma explicação. Eles realmente encontraram o ressuscitado. Jesus realmente existiu, confirmado por fontes históricas independentes. Ele é o Messias prometido. A matemática torna impossível que centenas de profecias se cumpram por acaso em qualquer outra pessoa. E ele venceu a morte. A ressurreição é o selo divino de que ele é o Filho de Deus.
Como ele mesmo disse, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A fé cristã não é um salto no escuro. Ela é confiança baseada em profecias cumpridas, com precisão impossível, em testemunhos históricos de fontes confiáveis e no túmulo vazio que mudou a história. Paulo escreveu: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou, e essa verdade segue transformando milhões de vidas até hoje. Como concluiu o professor Stoner, o cumprimento dessas profecias prova a inspiração divina de forma tão absoluta que falta apenas uma chance em 10, elevado a 17, para ser 100% certo. Diante de tudo isso, só resta uma pergunta: o que você vai fazer com Jesus?